everybody! Vamos estudar hoje o uso de some, any and no. São expressões usadas para indicar quantidade, mas existem várias regrinhas de quando usar uma, quando usar outra, e também palavras que são derivadas dessas expressões iniciais. Vamos conferir os exemplos? Então, por exemplo, quem nunca, chegou de noite, está morrendo de fome e vai para a geladeira conferir o que tem para poder cozinhar, Então, vamos supor, eu abri minha geladeira, lá eu vejo esses belos tomates, Então, eu já fico pensando aí numa massa, com um molho vermelho de tomate bem gostoso. Então, eu verifico que eu tenho alguns tomates, Mas aí vai faltar uma coisa especial, que são cebolas. Então, vamos dar uma olhadinha na frase que eu criei aqui? I have some tomatoes. Eu tenho alguns tomates. But I don't have any onions. Mas eu não tenho nenhuma cebola, eu não tenho cebolas. Então, aqui dá para ver bem a regra do uso do some e do any. O que acontece? Se eu tenho um verbo na forma afirmativa, eu vou usar o some para indicar essa quantidade. Agora, no momento que eu uso o verbo na forma negativa, por exemplo, don't have, I don't have, eu não tenho, eu vou usar o any para indicar essa questão da quantidade. Então, I don't have any onions, eu não tenho cebola nenhuma. Por exemplo, turma, eu posso também dizer there are some eggs, há alguns ovos, Esse verbo there are, ele é usado no sentido de existir, haver. Então, there are some eggs, mas, there is no butter at all. Mas há nenhuma manteiga de forma alguma. O que aconteceu aqui? Eu tenho aqui um verbo na forma afirmativa, there are some eggs, e o uso do some como aconteceu aqui em cima. Na forma afirmativa a gente usa o some. Mas agora eu também tenho um verbo aqui na forma afirmativa, there is, mas o sentido é negativo. Então eu vou usar o no para atribuir esse sentido negativo. There is no butter at all. Essa expressão at all até ela é bem interessante, Ela quer dizer de jeito nenhum, ela tá aí como uma ênfase, para mostrar que eu tô com zero manteiga na minha casa. Então, recapitulando, eu vou usar o any com o verbo na negativa. E eu vou usar o no para indicar um sentido negativo com o verbo na forma afirmativa. Então, aqui eu tenho mais alguns exemplos de palavras que também têm a ver com essa mesma regrinha. Então, se eu tenho uma frase assim, let's have something to eat. Eu estou fazendo um convite, Vamos comer alguma coisa? Então, o verbo está na forma afirmativa, eu uso something, alguma coisa. Também tem um detalhe, eu posso fazer uma oferta para a pessoa, fazer um convite para a pessoa, mesmo que seja uma pergunta, a ideia aqui é oferecer, fazer um convite. Então, eu vou usar something também. Would you like something to eat? Você gostaria de comer alguma coisa? É no sentido de convidar, oferecer. Então, nessas duas situações, estamos usando o something. Agora, nessa frase aqui, lá vem o verbo na negativa, I don't want. Eu tenho aqui a marca da negação no presente simples do inglês, I don't want, negativo. Então, eu vou usar o anything. I don't want anything right now. Eu não quero nada neste momento. Também, se eu fizer uma pergunta, por exemplo, eu estou em dúvida, será que tem alguma coisa que eu posso fazer para você, para te ajudar? Que é o caso dessa frase aqui. Is there anything I can do for you? Há alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, Eu estou perguntando, estou com uma dúvida, Então, quando eu tenho essa dúvida, eu vou usar o anything. E também pode acontecer de eu ter o verbo na forma afirmativa, por exemplo, aqui, I have, mas eu quero aplicar um sentido negativo. Então, I have nothing to offer for dinner. Eu não tenho nada para oferecer para o jantar. Então, lembrando, verbo afirmativo, mas sentido negativo. E aqui eu tenho o verbo na negativa, então em vez de usar nothing, eu sou obrigada a usar o anything. Temos também uma outra situação que, em vez da gente usar, por exemplo, something, anything, a gente pode, porque aqui a gente usa para coisas, Mas também poderíamos nos referir a
pessoas, people, or places, lugares. Então, a gente compõe com o some, o any e o no, esses outros pronomes aqui. Então, por exemplo, eu tenho someone, somebody, que seria alguém, né? Anyone, anybody, que daí seriam para as frases negativas e para as perguntas, né? Também, alguém. E por último, no one, separadinho, e nobody, junto, que seria ninguém. Para lugares, nós usamos somewhere, algum lugar, anywhere, também algum lugar, qualquer lugar, para perguntas e frases negativas. E temos o nowhere, que seria lugar nenhum. Então, dessa forma, eles obedecem a mesma regra que eu estava mostrando para vocês aqui nesse outro lado. Se eu tenho uma frase afirmativa, eu uso, por exemplo, somebody. I see somebody on the streets every day. Eu vejo alguém nas ruas todos os dias. Ou, para frases negativas, a gente usa o any. Por exemplo, alguém bate na porta, né? E eu vou olhar, no, I didn't see anybody. Eu não vi ninguém na porta, né? E também a gente pode usar o no com o verbo na afirmativa, mas na forma negativa, imprimindo um sentido negativo. Por exemplo, there's nowhere at home where I feel rested. Não há nenhum lugar em casa onde eu me sinta descansada, por exemplo. Mentira, minha casa é bem tranquila. Então, pessoal, o que a gente viu hoje? O uso de some, any e no, seguindo as regrinhas dos verbos na forma afirmativa, interrogativa e negativa, e também as palavras derivadas, como something, anything, nothing, someone, anyone, no one, somebody, anybody, nobody, somewhere, anywhere, nowhere, para lugares. Até a próxima, pessoal. Bye!